Aqui acreditamos firmemente que imaginar é Deus, que o poder supremo do universo é um com a imagem humana. Então, quando você lê a Bíblia, um livro fabuloso e inspirado, e chega a palavra Deus, você também pode usar a palavra imaginando e terá uma compreensão mais clara dela. Romanos 4 versículo 20. Nenhuma desconfiança fez Abraão vacilar em relação à promessa de Deus, mas ele se fortaleceu em sua fé ao dar glória a Deus, plenamente convencido de que Deus era capaz de fazer o que havia prometido. Ao lê-lo, você pode pensar em algo externo à sua própria imaginação. Você poderia agora sonhar em ser o homem ou a mulher que deseja ser. Esse sonho é uma promessa. Dizem-nos que ele não foi influenciado por nada no mundo e deu toda a glória a Deus, ou imaginando, totalmente convencido de que Deus poderia fazer o que havia prometido. Se você acredita no que as igrejas ensinam, você pode pensar que não tem direito ao bem que deseja. Leia Romanos 1 versículo 20 a 25. Desde a criação do mundo, a sua natureza invisível, a saber, o seu eterno poder e divindade, tem sido claramente percebida nas coisas que foram feitas. Então eles estão sem desculpa, pois embora conhecessem a Deus, não o honraram como Deus nem lhe deram graças, mas tornaram-se fúteis em seus pensamentos e suas mentes insensatas foram obscurecidas. Alegando ser sábios, tornaram-se tolos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens semelhantes a homens mortais, ou pássaros, ou animais, ou répteis. E adorou e serviu a criatura em vez do Criador. Eu lhe digo que ele está falando desse ser imortal em tudo o que foi feito, até mesmo no terno que você está vestindo. Alguém tem que primeiro imaginar isso. A coisa primeiro imaginada é a imagem invisível e depois se exterioriza como um chapéu, um terno ou uma casa. Hoje, um amigo me ligou sobre um problema pessoal. Ela disse: "Você disse que seu pai tem visão objetiva. Ele podia ver as imagens de sua imaginação tão reais quanto as formas da natureza. Eu sabia que isso é verdade. Todo o vasto mundo que ele construiu para seus 10 filhos foi construído a partir de sua maravilhosa imaginação. Ele se sentava sozinho e evocava diante de si homens e mulheres e via as situações como ele queria. E então ele parava esse estado pouco antes de dormir e o controlava completamente. E quando mais tarde ele retornou ao seu escritório e essas coisas aconteceram, ele não ficou surpreso. Outros colocaram em ação negócios que ele já tinha visto em sua mente. Esta senhora me ligou para me contar sobre o marido de sua irmã. O pai dela se opusera ao casamento e dissera que aquele homem nunca seria bom, e havia explicado em detalhes exatamente o que faria. Ele disse: "Ele será o pai do seu filho, mas não o apoiará. Ele viverá em um bar e sempre será um inútil." Este homem cumpriu essa profecia em todos os detalhes. O pai dela era uma figura poderosa no teatro e não gostava do genro e profetizou seu futuro e isso se tornou realidade em detalhes. Contei a esta senhora uma história sobre uma profecia de meu pai anos atrás. Em 1919, na virada do ano, posso ver meu pai na cabeceira da mesa e todos nós, crianças, sentados ali, e ele disse à minha mãe: "Haverá uma guerra em 20 anos, viu sei. Será no outono. A Alemanha estará novamente em guerra com a Inglaterra. O Japão estará nele, e a Rússia e a Itália. A América será nosso grande aliado." Minha mãe olhou para os filhos ao redor da mesa e disse: "Meus meninos terão idade para ir para aquela guerra." "O que você está falando?" Ele disse: "Será verdade e todos os navios já estão discutindo isso." Ele era fornecedor de navios e conversava com muita gente. Meu pai não sabia que ele tinha esse poder de imaginar como Deus. Ele podia pegar um homem, uma mulher ou uma comunidade e vê-los tão vividamente, imaginando-os em sua própria sala de estar, que eles se tornavam objetivos para ele,
e depois encontrá-los vindo ao seu escritório para propor o que ele havia posto em ação anteriormente. Mas ele não identificou esse poder que cria o seu mundo com este poder supremo que ele chamou de Deus. Desde a criação do mundo, sua natureza invisível, seu poder eterno, tem sido claramente percebido nas coisas que foram feitas. Meu pai via tudo como feito. Ele discutiu um programa com um homem e depois o homem vem até ele e propõe um negócio que meu pai já havia fechado na imaginação. Mas ele não o identificou com Deus. Eles trocaram a glória do Deus imortal por imagens semelhantes às do homem mortal. E serviu à criatura e não ao Criador. Todos aqui, sua presença invisível é Deus, mas se você imagina que o dinheiro existe e ganha 1 milhão, de repente você adora o milhão, não o poder que o tornou possível. Você entra em um determinado círculo social e depois esquece que o criou através da imaginação, e agora pensa que esse grupo é o mais importante. Assim o homem esquece e troca a glória do Deus imortal pela imagem de um homem mortal ou de algo que desaparece. Pois tudo o que é visível desaparecerá, mas você não desaparecerá. Mesmo esta grande terra um dia será banhada pelo mar, mas você não será. Aquilo que trouxe as coisas à existência não pode deixar de existir. Então estamos avisados. Contei a esta senhora sobre meu pai, e ela disse: seu pai fez isso em 1919, mas eu voltarei a 1919, e meu pai disse: não quero comprar jornal porque posso ver as manchetes e elas digam guerra. Ele estava tão determinado e convencido que não compraria um durante semanas, e quando finalmente o comprou, a manchete dizia: guerra. Então a senhora perguntou se a atitude do pai em relação ao marido da irmã havia determinado o que aconteceu e se ela deveria continuar ajudando a irmã, que estava sempre necessitada. Sim, determinou o que aconteceu, mas agora pode ser mudado radicalmente. Dê para a irmã se ela precisar de ajuda. Mas então eu disse a ela que esse poder é todo imaginativo e deve ser usado com nossa maravilhosa imaginação. Há apenas um. Não diferimos dele em natureza ou substância, mas apenas em grau de intensidade. Se pudéssemos imaginar qualquer coisa no mundo e não nos desviarmos e não virarmos e darmos toda a glória a este poder chamado Deus, nada poderia impedi-lo de existir. Deus fala ao homem através da linguagem dos sonhos, mas não preciso dormir para sonhar. Posso imaginar algo para você e desejá-lo de todo o coração. Se imagino algo para outro, é Deus falando comigo. Eu não preciso ver um rosto. Há uma grande diferença entre o que as igrejas chamam de Deus e o que o místico sabe que é Deus. Blake fala do cristianismo no último capítulo de sua grande obra, Jerusalém. Ele o divide em 4 capítulos, como os 4 rios, etc., e nos diz: eu te dou a ponta de um barbante de ouro. Apenas enrole-o em uma bola. Ele o levará ao portão do céu, construído no muro de Jerusalém. E então ele define o cristianismo. Artigos de fé. Ele os desconta completamente. Ele diz: não conheço nenhum outro cristianismo e nenhum outro evangelho além da liberdade do corpo e da mente para exercer as artes divinas da imaginação. Imaginação, o mundo real e eterno do qual este universo vegetal é apenas uma sombra tênue, e no qual viveremos em nossos corpos eternos ou imaginativos quando esses corpos mortais vegetais não existirem mais. Nenhum outro cristianismo senão o direito de exercer as artes divinas da imaginação. Então eu digo a você: eu gostaria de fulano de tal. Estou muito perto da imagem, então você poderia agora exercitar a arte divina e ouvir isso e aquilo para mim? E você me diz: você quer ouvir algo para mim? Imagine que você me disse que o que você quer agora é assim, e dê toda a glória ao poder que cria neste mundo. Eu pessoalmente fiz isso inúmeras vezes.
É o único cristianismo do mundo. Não tem nada a ver com nenhuma igreja. O único cristianismo é a liberdade de exercer as artes divinas da imaginação. Posso fazer isso? Quem está fazendo isso? Deus está fazendo isso. Não preciso fazer nenhum formulário. O poder supremo do universo é um com a imaginação humana. Se voltarmos ao Antigo Testamento e tomarmos a palavra Criador, ela significa imaginação. Seu Criador é seu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. A palavra oleiro significa imaginação. Desci à casa do oleiro e ele estava trabalhando ao leme, e o vaso que ele tinha na mão estava estragado, mas ele o transformou em outro vaso, como lhe pareceu bom. Se eu pegasse isso e usasse a palavra imaginação? Mas o tradutor não conseguiu usá-lo. O que está em minha mão mental que estou fazendo? Se não estiver bom e eu não o revisar, então estou girando a roda e recriando a mesma imagem, mas se eu for um oleiro sábio, mudarei isso e ouvirei você me dizer que agora você tem o que deseja. Farei um novo navio. Quem está fazendo isso? O oleiro, e isso é imaginação. Durante todo o dia penso a mesma coisa repetidamente. Estou trabalhando na roda da recorrência. Todos aqui podem ser o homem ou a mulher que quiserem ser. Eu sei disso pela minha própria família. Você já percebeu como, se você entrar em um negócio e pegar todos os fatos e estimar como as coisas vão acontecer, com que frequência elas acontecem como você disse? Quem fez isso? Você não é um profeta, mas está imaginando, e o estado então se torna realidade. Nenhuma coisa é criada por qualquer poder fora de si mesma. É sustentado pela atividade daquele que o trouxe à existência. Então, se eu trouxe a pobreza, ela só poderá permanecer enquanto eu tiver consciência de ser pobre. No momento em que deixo de imaginar que sou pobre, as coisas começam a mudar. Havia uma peça na Broadway chamada A Milionária, e um crítico escreveu sarcasticamente que Katharine Hepburn estava tentando nos impressionar com o fato de que tudo o que um indigente precisa para ficar rico é a arrogância da riqueza. Ele era mais sábio do que imaginava. A arrogância da riqueza é tudo o que ele precisa para deixar de ser um indigente. Você caminha num estado e isso é uma atividade da mente, e na medida em que você puder sustentá-la, nessa medida você a criará. O mundo inteiro nada mais é do que Deus, e Deus está imaginando e o homem é a imaginação e nós habitamos nele e ele em nós, e somos um. Agora você tenta. Você pega alguma coisa esta noite. Se você está muito próximo de sua própria imagem, faça-o para outra pessoa e veja-a como ela gostaria de ser vista por si mesma e então permaneça fiel a ela. Ele pode nunca saber que você fez isso por ele, mas isso não importa. Quando a coisa acontecer tão naturalmente, ele nunca pensará que o que você fez foi responsável. Ele trocou a glória de Deus por uma imagem semelhante ao homem mortal. Ele dirá que conheceu uma determinada pessoa e ela influenciou outra pessoa, ou o recomendou, e isso fez com que tudo acontecesse. Essas coisas recebem o crédito e ele se esquece do Deus imortal. Já lhe contei a história de um amigo que me procurou porque precisava desesperadamente de uma renda maior, etc., para cuidar das necessidades educacionais de sua família. Sua atual posição no banco não tinha esperança de avanço. Ensinei-lhe o que fazer e enquanto estive ausente em Barbados ele o fez, e quando voltei ele me disse que havia garantido esta posição fabulosa na Fundação Rockefeller, onde ainda está. Mas com o passar do tempo ele tornou-se tão literal que começou a esquecer como isso aconteceu, e agora dá todo o crédito ao homem que falou com ele na igreja e finalmente lhe pediu para entrar na fundação. Este homem é agora uma pessoa poderosa na mente do meu amigo e é a causa da sua boa sorte. Ele transferiu a glória que pertence a Deus para a imagem de um homem. Não importa o que você esteja fazendo,
Você consegue ver claramente o que deseja fazer e manter uma conversa interior com um amigo que implicará que aquilo que você deseja agora é um fato? Então faça. Pois em níveis mais elevados de imaginação a atividade interior é revelada pela conversação interior. Se o homem ouvisse o que ele diz interiormente, saberia o que está pondo em ação. Assim como o homem caminha pela rua, se ele parasse e dissesse: "O que estou dizendo agora?", ele descobriria que 99% justificam o fracasso. Mas somos informados. Você não tem desculpa porque viu ele seu trabalho, mas você nega isso. Quando você ouve a palavra Deus ou Jesus Cristo, você pensa em algo externo à sua imaginação, mas não existe nenhum, pois imaginar é Deus. É isso que ilumina cada ser no mundo, e como você imagina, assim você se tornará. Portanto, não importa quais sejam suas limitações atuais, você pode começar agora a sonhar o sonho mais nobre e pode passar por esta porta esta noite como se fosse verdade, sabendo que sua imaginação é Deus, e dar a Ele o poder e a glória. Não há ficção. Você pode escrever seu próprio romance e realizá-lo. Até mesmo alguém numa masmorra pode estar imaginando, e quem sabe o que poderá evocar. Se eu estivesse em uma masmorra, moveria o mundo se necessário para sair. Um corpo pode estar fisicamente confinado, mas você não pode confinar Deus. O homem só vê a causa próxima. A verdadeira causa de algo que você não pode ver, pois o poder invisível é o que está criando. Quem sabe quem pode convulsionar o mundo? Pode até ser uma mulher pisando no lagar. Todos aqui. Você pode ser o que quiser, não importa qual seja o seu sonho, se estiver disposto a deixar Deus fazer isso. Deus sendo sua própria imaginação. Você caminha completamente suspenso acima das aparências e se tornará o que deseja. Este é o único cristianismo que conheço, e a liberdade de exercer esta arte divina de imaginar. Agora você tenta. Se você está aqui pela primeira vez, eu o desafio a refutar isso. Todos têm o mesmo poder. O fato de alguém ter 1 milhão não o torna mais criador do que você. Tenha cuidado com o que você está imaginando, pois o que você está imaginando você criará, embora possa convulsionar o mundo. Espero que você tenha a versão revisada da Bíblia, pois é o que citei esta noite. Seu significado é mais preciso, se não tão belo oralmente quanto a versão King James. Você encontrará em Romanos, para tudo isso, pois depois de Atos, Paulo lança o fundamento e afirma: "Sou filho de Abraão e membro da tribo de Benjamim." Mas ele agora vê isso não como código, mas como o espírito, e ele não vê mais a circuncisão apenas como um ato físico. Ele percebe que agora é um verdadeiro cristão. Ele não foi a nenhuma igreja. Ele vê agora o espírito da lei e não a letra. Você não pode nascer cristão. É um modo de vida que você adota. Você poderia nascer no Vaticano com o Papa como pai e não seria cristão. Você só pode ser cristão quando vê a realidade e a adota como estilo de vida. A lei foi dada ao homem, mas eles rompem com a letra da lei e encontram o seu espírito e vivem de acordo com ela? E isso é o cristianismo. Existem muitas religiões baseadas em muitos ismos, mas isso não é o cristianismo. É a liberdade do corpo e da mente exercer as artes divinas da imaginação. Esta senhora pode mudar a imagem do marido de sua irmã. Ela pode imaginar que ele agora é generoso, porque agora ele tem tanto que deseja dar a ela como ela deu a ele, e ela pode quebrar o feitiço lançado sobre ele. Sei que a minha mãe, quando cerziu as nossas meias, sonhou para cada um de nós com um futuro do qual se orgulharia. Cada um de nós está vivendo uma vida nobre e sei que ela sonhou isso para todos nós. Ela nunca poupou o sapato. Uau! Se você fez algo errado,
Ela deixou o mundo com seu sonho fixado em sua mente e ele se tornou realidade. Podemos sonhar para nós mesmos ou para os nossos vizinhos e esse sonho é a voz de Deus, pois Deus fala ao homem através de um sonho. Agora, vamos entrar no silêncio. Agradeço a todos que chegaram até aqui. Deixe seu like, comente e compartilhe nossos áudios. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative as notificações para receber todos os nossos conteúdos. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.